Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 22/12/2025, rodadinha da NBA, sempre se baseando em números e estatísticas. É assim que a gente busca ser lucrativo no médio e longo prazo aqui no Sexta de Trade. Mas acima de tudo, ensinando vocês através das melhores ferramentas e muito conhecimento se tornarem apostadores tipsters, mesmo que casuais, de um nível mais alto, para que você não faça aquela besteira todos os dias. Então, a nossa proposta é dissecar, trazer um conteúdo mais profundo e bem diferenciado, não só no YouTube, mas também no Instagram, com foco em bets em NBA. É disso que a gente vive e é disso que vocês também podem viver, chamando no WhatsApp no grupo que tá com promoção especial. A gente começou a temporada cobrando ali para R$ 59,00 a mensalidade, já estamos cobrando R$ 29,00 para você conhecer o nosso grupo no primeiro mês, ou você vai pagar praticamente R$ 25,00 por 2 meses no nosso plano de R$ 49,00 aí por 2 meses. Então aproveitem essa oportunidade para garantir as melhores tips diárias, guias, e-books, os favoritos da noite, os melhores jogos over, under, quais são os favoritos do dia, as melhores zebras, tudo isso e muito mais todos os dias. E hoje à noite teremos uma live especial para quem é membro do canal, então clica no botão de seja membro, tem vídeos e conteúdos exclusivos para quem é membro também. Através desse valor simbólico você ajuda o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Segunda-feira, rodadinha da NBA completinha, com o melhor conteúdo do YouTube aqui, pra gente poder estudar bastante aqui pra vocês e continuar trazendo vídeos gratuitos. A gente precisa bater essa meta de likes, então clica no botão de joinha. Se a gente bater essa meta de 200 likes, a gente vai trazer um vídeo pra vocês amanhã, mostrando tudo sobre como é ser um criador de conteúdo com tips em NBA, né? Criador de conteúdo de bets, vale a pena estar aqui ou não? A gente vai abrir todas as nossas contas aqui do YouTube para vocês. E vamos dar dicas também para quem quer ser um criador de conteúdo dentro dessa área, então é muito importante que você ajude o nosso projeto a seguir acontecendo através do botão de joinha também. Beleza? Para finalizar, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha. Vamos falar a respeito de Cavs e Hornets. Temos aqui o Cleveland com odd de 1,26. A gente sabe como os Hornets são ruins, tá? E, bom, a gente também sabe que os Hornets venceram Cleveland recentemente, mas essa odd de 26 ela me parece muito desregulada. Apesar do Cleveland ser favorito, principalmente jogando em casa, quando os Hornets venceram os Cavs não foi porque uma zebra aconteceu, e sim porque o Cleveland não está jogando bem. Eu sou torcedor dos Cavs, então acompanho bastante essa franquia e dá pra ver que acima de tudo eles estão sofrendo na defesa. Então, entre uma vitória simples deles e um handicap positivo esticado dos Hornets, eu acho que o HC dos Hornets tem mais sentido, tá? O Cleveland vem de 3 derrotas consecutivas pro Hornets e 2 vezes pros Bulls, 2 dos piores times aí da Conferência Leste, e eles também tiveram aí uma dificuldade enorme de vencer o Wizards, que é um dos piores times também, o Wizards, que tinha liderado aquela partida praticamente inteira. Também teve derrota aí pro Portland, que é um dos piores, times do Oeste, então o Cavs vive um momento complicado, tá? A única vitória recente interessante deles, de fato, foi aquela contra o San Antonio Spurs, mas aí depois eles perderam para os Warriors, perderam para o Bulls 2 vezes, para o Hornets, e como eu disse, tiveram dificuldade contra os Wizards. Então esticar um handicap positivo aqui gigantesco para o Hornets parece mais interessante, principalmente porque naquela partida o Hornets estava com diversos desfalques, dentre eles ali o Colin Sexton e também o LaMelo Ball, ambos são dúvida para hoje. E do outro lado a gente tinha ali o Cavs também com alguns desfalques, alguns deles não vão jogar mais uma vez. Hoje, Strus de fora, Larry Nance, Evan Mobley, para mim, esse é o cara mais importante do time defensivamente falando, enquanto que o principal cestinha deles, o principal jogador ofensivo, que é o Donovan Mitchell, é dúvida para hoje. Então a gente tem todo um recorte aqui no qual desenha aqui. Por mais que a odd esteja baixa, tem gente que acredita que odd baixa significa maior segurança, o Cavs não vale a sua aposta, o seu investimento, o seu dinheiro suado, nem que seja R$5 ali e nem que seja para incluir essa vitória numa múltipla. Vale mais a pena vocês trabalharem com over na pontuação total, com over na pontuação de algum jogador específico, ou se você gosta de trabalhar com zebras, colocar um handicap ali favorável ao Charlotte Hornets. Mas o meu palpite preferido para essa noite é investir no Donovan Mitchell. Ele é o único jogador que vem sendo seguro ofensivamente do lado dos Cavs, e para mim é isso que basta. A gente tá falando de um Hornets que é uma das 10 piores defesas da liga por 100 postos de bola. Nesse momento da competição eles são a 7ª pior defesa por 100 postos de bola. Quando a gente coloca aqui, por exemplo, individualmente falando, a gente está falando de um time que não tem grandes defensores individualmente falando. Na verdade, assim, são raros os bons defensores que eles têm, tá? É um time completamente irresponsável, que joga sem muitas pretensões dentro da temporada em geral e que, num todo, eles não sofrem muitos pontos para nenhuma posição, com exceção de power forward, onde eles são o 4º mais vazado, mas quem deve jogar no lugar do Evan Mobley hoje deve ser o Dean Wade, que é um cara ali que, quando ele tá em quadra, ele não recebe tantas bolas assim para executar arremessos, e depois vem ali para point guard, para posição de armador, tá? São o 9º time mais vazado da NBA para jogadores dessa posição. Em relação a bolas de 3, eles não estão ali no topo, então
eu prefiro trabalhar com aqueles jogadores que são armadores, mas que ao mesmo tempo infiltram bem. Então é o Donovan Mitchell, eu espero pelo menos 30 pontos dele nessa partida, principalmente jogando em casa, com apoio da torcida e com muita confiança, tá? Ele conseguiu superar essa marca aqui dos 29,5 pontos em 9 dos últimos 15 jogos que fez, tem média de 30,7 pontos por jogo, e contra os Hornets ele parou em 17, 2 jogos seguidos assim de um jogador com tanto encaixe, característica favorável para produzir bem contra eles. Me parece bem provável. Naquela partida ele teve 25% de aproveitamento nos arremessos de quadra, a média dele na temporada é 49, deve voltar ao normal hoje, mas acima de tudo a gente tá falando de um cara que tá arremessando, pelo menos aí nos últimos 4 jogos, uma média de mais de 25 bolas. É verdade que nos últimos 3 jogos ele teve adversários que são muito ruins defensivamente, jogam no ritmo alto, mas ele conseguiu aí algumas partidas de 33, 43, 42, 48 pontos, um cenário bem interessante. 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele, com características semelhantes que enfrentaram os Hornets, foram over. Ele não foi um desses, tá? Aqueles só recortam os jogadores que não são que a gente tá investindo. Estamos falando aqui de um Hornets que tem o terceiro pior aproveitamento em defesa de mano a mano na NBA. O Donovan Mitchell tem o melhor X1 desse time do Cleveland Cavaliers. Quando a gente pega aqui em jogadas de pick and roll ball handler, que é a jogada na qual ele mais gosta de operar seus ataques, a gente tá falando de um Hornets que é o quinto time mais vazado da liga. O Charlotte também é um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de território triplo na NBA. E quando a gente vai aqui em players e coloca aqui as estatísticas mais tradicionais, tentativas de arremesso de 3 por jogo, o Donovan Mitchell é o terceiro cara com a maior média de tentativas de bolas triplas na temporada, com 10,5 bolas de 3 tentadas e 4 convertidas, a segunda melhor média da NBA, atrás somente do Stephen Curry. Ele não é um arremessador de elite assim, não é um Damian Lillard, não é um Stephen Curry, mas é um cara ali que tem um aproveitamento legal, especialmente nessa temporada, onde, mesmo sendo dos 3 que mais tenta, ele tem um aproveitamento aqui de quase 40%, tá? Então, um cenário bem legal aqui pra gente trabalhar com esse jogador para pelo menos 30 pontos. Como eu disse, entre a vitória dos Cavs e o handicap positivo favorável ao Hornets, eu preferiria que o handicap positivo favorável aos Hornets, mas eu acho que tem tanta coisa melhor no dia de hoje que eu não vou colocar o meu dinheiro dentro disso, só tô falando. Esse é o famoso jogo pegadinha da rodada, então tomem bastante cuidado, tá? Vamos falar de Celtics e Pacers. Aqui a gente tem o Indiana Pacers que recentemente até que melhorou defensivamente, tá? Mas ainda é um time com individualmente ali uma formação que não tem também muitos defensores de mano a mano seguros. Eles têm bons defensores de perímetro, isso é fato, mas quando a gente vai aqui em play type e coloca na mesma isolação, no mano a mano, a gente tá falando de um time que ainda tem um aproveitamento ruim na hora de defender esse tipo de jogada, sendo o quarto pior aproveitamento em defesa de mano a mano na liga. Quando a gente vai aqui para jogadas de pick and roll ball handler, e eu tô me apegando a essas jogadas porque é uma jogada de um jogador na qual a gente pretende trabalhar, o Indiana é o quinto mais vazado da liga. Eles têm, não só nessa temporada, mas nas últimas, um aproveitamento muito ruim de defesa de mano a mano. Com isso, eu espero o Jaylen Brown pontuando na casa dos 30 pontos hoje. Ele que vem muito bem nessa temporada. Tá difícil de ler mais ou menos assim como e que posição que o Jaylen Brown vai jogar, porque originalmente ele é um ala, mas sem o Jason Tatum ali, sem o Drew Holiday que saiu da equipe, ele tá trabalhando muitas vezes como shooting guard, como um point guard. Então, assim, para essas 3 posições aqui, dá pra gente avaliar se ele pode ser produtivo contra determinado adversário ou não. E nos últimos 7 jogos, o Indiana Pacers foi um dos 10 times que mais sofreram pontos pra armadores na liga, e eu vou me apegar muito mais nesse Jaylen Brown como armador, porque de fato ele é o cara que carrega a bola para poder pontuar com mais volume nesse time. Mesmo ele sendo um ala, ele não fica esperando ali na zona morta um arremesso de 3, posicionando ali um pouco mais para o meio ali, né, da grande área, digamos assim, quando alguém filtra. Não, ele é o cara que carrega a bola, então ele tem algumas características de armador, até por isso aqui a equipe do o Betting Pros, né, tá computando aqui ele como guard, que não é a posição de origem dele, então fica difícil a gente avaliar aqui se essa defesa versus posição faz sentido dentro do contexto contra o Indiana Pacers, por isso a gente precisa sempre tomar cuidado na hora de olhar o Betting Pros, tá? Mas ele completou para pelo menos 30 pontos nos últimos 6 jogos consecutivos, em 9 dos últimos 10 jogos também, contra adversários de diversos perfis diferentes, tem média de 29,3 pontos na temporada, mas essa média aqui ela é muito derrubada por conta de um começo ali um pouco abaixo que ele teve com partidas de 23, 25 e 15 pontos nos primeiros 4 jogos da temporada. Só que hoje ele é o grande líder dessa equipe, com o Jason Tatum de fora ele vem tendo muito volume, e quando a gente observa aqui, né, em players e tentativas de arremesso por jogo, Jaylen Brown é o quarto cara que mais arremessa na partida. Isso é muito positivo para que a gente tenha mais chances de um over. Ele não é um cara de 30 pontos, mas ele vem sendo justamente por essa quantidade alta de arremessos e porque hoje ele vai enfrentar uma defesa ruim. Isso acaba fazendo sentido também.
sempre é interessante trabalhar com bons cestinhas que atacam bastante a cesta contra o Indiana Pacers, e ele é um cara que gosta de infiltrar. E quando a gente vai aqui nas estatísticas avançadas, podemos observar que a cada 100 posses de bola, o Indiana Pacers, eles estão ali sempre rodando para serem uma das 10 piores defesas da liga. Eles estão aqui na 19ª colocação, mas eles estão sofrendo aqui uma diferença muito pequena, né, de pontos para um time que de fato está entre as 10 piores defesas. São 0,3 pontos por 100 posses. Então, no geral, a gente tem um cenário aqui no qual o Boston pode ferir eles e vencer essa partida. Em relação à vitória para essa partida, eu acredito no Boston, mas o odd de 1,15 não vale o risco, então também é um jogo no qual eu vou ficar de fora. Em relação à pontuação, geralmente contra o Indiana os jogos costumam ser over, mas recentemente eles estão defendendo bem o perímetro. Os Celtics não têm jogadores altos de qualidade suficiente para ferir esse time, ainda mais sem o Jason Tatum, e eles defendem bem o perímetro. Então é um jogo bem perigoso para a gente trabalhar aqui com possíveis overs, porque mesmo contra adversários com a defesa ruim, como ali o Wizards, eles não conseguiram chegar nem na casa do 100. Contra os Pelicans, eles marcaram 109, também uma das 10 piores defesas da liga. Só que ao mesmo tempo a defesa deles também é muito irregular, eles acabam sofrendo muitos pontos. Aqui vai depender muito da linha que o mercado oferece, tá? Mas eu não entraria muito nesse jogo, eu considero um jogo perigoso para se trabalhar com pontos. O mercado estabeleceu uma linha de pontos aqui perfeita para esse jogo na minha visão, então vou ficar de fora em relação à pontuação. Vamos falar de Pelicans e Mavericks. Aqui a gente tem um cenário aqui bem maluco, no qual eu ainda acredito que vai ser um pouquinho mais puxado pro over, tá? Porque o Pelicans se defende mal, e o Dallas, apesar de atacar mal, eles melhoraram bastante recentemente seu lado ofensivo. Eles também têm muitas posses de bola por minuto, o que pode ser o suficiente para trabalhar com acima D para os dois lados, mas a linha tá em torno ali de 235,5 pontos. Acho um pouquinho demais para um Dallas que ofensivamente não tem tanto talento disponível assim. Tem o Cooper Flag que vem bem, mas tem também o Anthony Davis que nem sempre tá muito afim de ter volume de jogo, então mais um jogo perigoso para se trabalhar com pontos, mais interessante pra gente trabalhar com o jogador. Tá claro que o Anthony Davis ele tende a ser trocado e o Cooper Flag vem sendo o líder dessa franquia. Então vamos trabalhar aqui com pelo menos 20 pontos dele, lembrando essas odds estão todas em torno de 1,50 que a gente traz para vocês, para mais, tá? A gente não gosta de trabalhar com odds abaixo disso. Só que o Bet365 hoje tá meio lento, então tá difícil de acessar eles por aqui. Então, vamos aqui nesse over do Cooper Flag, que é o principal ativo dessa franquia. O futuro vai ser ele, não só do time, mas talvez da NBA. Então ele deve ter muito volume. É um processo no qual o Wembanyama já passou, em que a gente tá vendo um jogador brilhante surgindo e que o time ainda tá tentando entender o que ele é bom. Então eles vão falar, Flag, faz um pouco de tudo, pra gente entender onde você pode melhorar, qual é o seu jogo pra gente depois trabalhar nessas jogadas nas quais você é bom. Vai sentindo, vai tentando um pouco de tudo, arma, constrói, defende, ataca, arremessa de 3, então ele acaba tendo carta branca pra fazer muitas coisas. Talvez nem sempre ele vai fazer aquilo que é mais seguro pro jogo dele, mas recentemente ele vem com aproveitamento alto e pontuando bem, sempre com mais de 40% ali de aproveitamento nos arremessos de quadra. Ele conseguiu completar para pelo menos 20 pontos nos últimos 4 jogos seguidos, em 7 dos últimos 9, e tá numa sequência interessante. São 18,8 pontos de média, e ele também pontuou bem contra adversários de diversos perfis diferentes, tá? 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele foram over na pontuação contra o Pelicans, mas ele também é aquele cara meio que sem posição, aqui tá computando ele como ala ou ala de força. Não sei se isso é muito preciso, mas é fato que o adversário é favorável para ele pontuar bem. A gente tá falando aqui de um Pelicans que tem a terceira pior defesa da NBA, e também um time no qual ele já produziu muito bem também recentemente, tá? Ele jogou contra os Pelicans nessa temporada, teve uma partida de 20 pontos, depois ele enfrentou de novo e marcou 29, ou seja, superou nos 2 duelos que teve nessa temporada contra esse adversário, o que também é muito interessante para essa nossa equipe de hoje. O Pelicans é um time que sofre de diversas formas, por dentro, por fora, não é uma defesa muito segura, e também dá pra gente ficar de olho nas assistências dele, porque como eu disse, ele também é um bom construtor, e o Pelicans é um dos times que mais cedem assistências por jogo na liga. Os principais armadores que eu gosto de trabalhar do Dallas, toda vez o mercado segura as linhas dele ali, tem o Williams, tem o Nembhard, então assim, eu tenho que ficar esperando toda hora para indicar alguma coisa, ou para entrar, ou tentar entrar no ao vivo, porque geralmente eles abrem as linhas pro Anthony Davis, pro PJ Washington, pro Flag e também pro Klay Thompson. Mas não é nenhum desses aqui que eu gostaria de trabalhar com assistências, apesar de entender que o over em assistências do Cooper Flag também pode ser interessante. Recentemente ele teve aí linhas baixas, ele superou essa marca em 4 dos últimos 5 jogos, né? Ele foi over em assistências, mas a gente tá falando aqui de um cara que, como eu disse, ainda tá tentando se descobrir, e se no começo da temporada ele era um armador e não deu muito certo, hoje como um pontuador ele me parece um jogador mais interessante. Então por isso, apesar de achar que é interessante o over em assistências dele, a minha prioridade vai ser trabalhar nas assistências de algum armador.
Porque quando a gente pega aqui nessa temporada, para jogadores da posição de point guard, o Pelicans é o segundo time que mais cede assistências por jogo na liga. O Flag, ele subiu como um ala, e para essa posição dele de origem, eles até cedem bastante, são dos 10 que mais cedem. Mas, acima de tudo, eles também são o sexto que mais cedem pontos. Então eu vou priorizar trabalhar com Flag em pontos e provavelmente ali com o Nembhard, se ele tiver minutagens, em assistências. Beleza? Dallas Mavericks é favorito para essa partida. Eu acho que com o Anthony Davis se comprometendo um pouquinho mais e com o Cooper Flag sendo o grande líder dessa franquia, eles têm mais chances, só que o Pelicans recentemente vem de resultados interessantes e de uma produtividade legal, sem contar que o Flag ao redor dele não tá com companheiros muito confiáveis, tá? O Derek Lively não joga, o Kyrie Irving desde o começo da temporada tá fora, o Anthony Davis, como eu disse, não tá muito interessado e o Klay Thompson é muito irregular, então no fim das contas também é um jogo que em relação a vitorioso eu prefiro ficar de fora. Vamos falar aqui de Denver Nuggets e Jazz. A gente tem o Denver jogando dentro de casa contra uma das piores defesas da NBA e aquele time que eu costumo falar que todo over faz sentido, a gente só precisa decidir qual que é o melhor deles, o que a gente vai correr menos riscos de acordo com linhas e odds interessantes também. Porque o Jazz é a segunda pior defesa da NBA e são também o quarto time mais rápido, então eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais poderem produzir bem. Eles são dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na liga, um dos 10 times que mais cedem pontos por jogo na NBA, eles são também um dos piores setores defensivos de perímetro da liga, só que a gente precisa se apegar a um detalhe importante para essa nossa tip. O Denver Nuggets é favorito, mais odd de 1,11 para você investir num Denver que está desfalcado de 2 titulares e num jogo no qual o Jazz vai dar a vida, porque é um dos melhores times da NBA, né? Enfrentar o Nuggets é um momento importante para eles na temporada. E ao mesmo tempo o Denver Nuggets pouco se importa com o Jazz, tá? Porque perder para eles ou não faz diferença na sequência da temporada. O mais importante é vencer grandes adversários, porque o Denver estará no playoff. Todo mundo sabe disso, enquanto que o Jazz não. Se o Jazz fosse um time ali que, esse time é que pode chegar no playoff, talvez o Denver falasse, vamos tentar jogar um pouquinho mais, porque pode ser que a gente encontre eles ali no mata-mata, e é bom a gente não escorregar. Mas não é o caso, inclusive eles enfrentam amanhã o Dallas Mavericks, eles vêm de um jogo contra o Houston Rockets, então em relação à mobilização, concentração, treinar estratégias e coisa do tipo contra o Jazz, foi uma coisa que eles não pensaram durante essa semana, pegando aqui do dia 20 pra cá. Eles pensaram nos Rockets, eles pensaram no Mavericks, provavelmente, porque o Mavericks pode até chegar num playoff através do play-in, mas num geral ali, sinceramente, não tem muito aqui como você acreditar ou colocar um dinheiro no odd de 1,11 num time que pode não estar mobilizado ali contra um adversário que vai dar a vida. Então é muito perigoso, acho que vai ser um jogo over até por isso, tá? O Denver vai dar umas escorregadas, por 100 posses de bola eles não são uma boa defesa, mas eles são dos ataques mais eficientes da liga, deve ser um jogo bem movimentado. Porém, a gente tem que tomar cuidado porque pra gente trabalhar com over em pontos totais, a gente precisa dos dois pontuando bem. E o Jazz tá sem o Markkanen, que pra mim é o melhor jogador deles. Então, considerando essa falta de mobilização do Denver, esse excesso de mobilização do Jazz, e o fato de que o Nikola Jokic muito provavelmente ele vai se esforçar mais, ter um volume maior de arremessos contra a equipe ali do Dallas Mavericks, porque eles jogam amanhã, provavelmente hoje ele vai descansar, vai só construir o jogo durante a partida e não vai ser tão incisivo ali no garrafão. Contra um rival que sofre muitos pontos, cede muitas assistências e ao mesmo tempo um time que sempre deixa os adversários livres. Então, mesmo jogadores poucos confiáveis do Denver, eles podem converter passes do Jokic em pontos, ou seja, gerar assistências. O Jazz é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na liga. Na verdade, nesse momento é o que mais cede. O Jokic é um dos melhores passadores da NBA. Vou colocar uma linha aqui de pelo menos 10 assistências dele. Ele raramente bateu isso contra o Utah Jazz. Já tô admitindo aqui para vocês que o histórico nos confrontos diretos não é tão interessante. O melhor para se trabalhar com o Jokic contra o Jazz é over pontos, rebotes, mais assistências. Mas a linha tá muito alta, então talvez ele não tenha minutagem, por mais que ele tenha tudo para deitar e rolar aqui. Então, a gente vai tentar trabalhar aqui com as assistências dele num cenário mais isolado dentro do que foi nos confrontos dele contra o Jazz nos últimos anos. Então, eu acredito que ele vai distribuir bem o jogo, vai buscar esse triplo-duplo de alguma forma contra um adversário que se defende mal, contra um adversário que, em relação a assistências, é o segundo time mais favorável para se trabalhar na liga. Aqui é um cenário no qual eu acho que o Jokic ele vai muito mais forçar esse duplo-duplo ou triplo-duplo do que necessariamente ter um cenário dito como perfeito. Mas 10 assistências é um número bem factível para ele. Se ele não começar ali, sei lá, o primeiro quarto ele tem que dar 2, 3. Se começar um pouquinho abaixo disso, talvez fique mais perigoso, porque o último quarto ele deve jogar menos. Mas por mais que tenha um cenário de um possível blowout, onde o Denver vai abrir uma grande vantagem, eu acredito que ainda vale o risco, porque
quase todo mundo tem chance de blowout contra o Jazz. E quase todo mundo consegue ser over em assistências, então não dá pra gente se apegar muito a isso. Ele conseguiu pelo menos 10 assistências em 10 dos últimos 15 jogos. Ele tem média de 10.7 assistências por jogo dentro dessa temporada. E, recentemente, ele teve muitos arremessos nos jogos mais importantes, como eu disse pra vocês. Como, por exemplo, o Houston Rockets 2 vezes. Ele teve ali 20 arremessos ou mais. Mas nos outros jogos, ele acaba operando ali com 15, 14, 16, 17. Então, ele é um cara, assim, que ele pode fazer 30 pontos com tranquilidade numa partida, mas alguns jogos ele prefere ali ser apenas um construtor, porque ele não precisa de fazer 30 pontos para o seu time vencer. O Denver é um time muito bom, um time coletivo, e eu acredito que esse over em assistências dele hoje faz mais sentido, tá? Para finalizar, vamos falar aqui a respeito de Golden State Warriors e Orlando Magic. A gente tem aqui um jogo interessante para trabalhar. O jogo entre o OKC e Memphis Grizzlies vai ter análise exclusiva lá no nosso grupo VIP com palpite. Pra galera que tá lá, e se você quiser participar, chama no WhatsApp que tá aqui embaixo. Contamos com a presença de vocês, não só para ajudar o projeto a seguir acontecendo, mas pra gente, em troca, oferecer para vocês muito conteúdo exclusivo, informação e tips que vocês só encontram lá com odds superiores às que a gente traz aqui no YouTube, beleza? O Golden State Warriors enfrenta o Orlando Magic, eu sempre falo, o Magic é um time que se defende bem, que eles têm pouquíssimos defeitos, mas eles têm um defeito muito claro, que é na hora de defender armadores, especialmente o Curry, que eu não sei o que acontece, mas ele costuma brilhar contra esse adversário. A defesa de armadores é o time mais vazado por armadores na liga, e quando a gente pega aqui os últimos 15 jogos, eles continuam sendo uma das defesas mais vazadas para essa posição. Sendo a terceira mais vazada também nos últimos 7 jogos, tá? Eles, acima de tudo, sofrem com armadores que são bons no mano a mano e no pick and roll handler, que são jogadas mais características de jogadores dessa posição e onde eles de fato se defendem mal. Nesse momento, eles são o time mais vazado em mano a mano da liga, só que tem um porém, o Curry tem um bom mano a mano, um dos melhores desse time dos Warriors, mas não é muito o jogo dele não, ele prefere operar ali no território triplo. Mas, contra o Orlando Magic, ele completou para mais de 28,5 pontos, que é o tipo, a palpite que a gente tem para hoje, nos últimos 2 jogos com 56 e 34 pontos. Aqui a gente teve green lá no nosso grupo VIP com essa mesma leitura, mas acima de tudo a gente está falando de um Orlando Magic que é um dos nossos times mais lucrativos na temporada, pelo menos contra eles, né? Praticamente todos os jogadores que estão aqui a gente indicou um over na pontuação. A gente não indicou o do Maxey, porque a linha dele estava em 31.5, eu não acho que ele é um cara de 31.5. Teria sido o Red, tá? Porque se a linha dele tivesse em torno de 25, acho que eu ia indicar, mas a gente acabou se livrando dessa. Fomos over no Cade Cunningham, no De'Aaron Fox, no Norman Powell, Jalen Brunson. Aqui a gente tinha indicado o Tyler Hero, que também completou para 20 pontos. A gente também tinha indicado aqui o próprio Jalen Brunson, Jamal Murray, o Keyonte George. Foi um pouco mais difícil, porque a gente precisou da prorrogação, mas a gente colocou pelo menos 25 pontos dele também, Green, então vamos insistir nessa tipo que no médio e longo prazo já deu certo, e nesse Curry que foi over em 6 dos últimos 8 jogos também. Beleza? Ele tá com volume alto de arremessos, com aproveitamento muito bom, desde que o Curry arremessa ali em torno de 20 bolas, eu tô confiante de que ele consiga pontuar bem. O que ele não pode é fazer esses jogos aqui em que ele foi under de 13 arremessos, 13. Geralmente ele arremessa pouco assim quando o aproveitamento dele no perímetro não tá tão bom. Então no começo do jogo dá pra gente ter mais ou menos um termômetro de como vai ser o desempenho dele dentro da partida, mas eu não acho assim que ele vai ter um jogo difícil, porque o Orlando Magic tem bons defensores de perímetro, mas são defensores muito jovens e que podem ser facilmente explorados. O confronto entre Blazers e Pistons também vai ser de análise exclusiva do nosso grupo VIP. Quero agradecer a presença de vocês nesse vídeo, espero que tenham deixado o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. O confronto entre Warriors e Magic, a gente já indicou para vocês um possível under por conta das duas boas defesas e por conta do ritmo lento do Magic e ataque ruim dos Warriors, mas também vai depender das linhas, a gente vai dar uma olhada em indicar ou não no VIP, e o Magic no handicap positivo esticado deve ser muito mais interessante do que trabalhar na vitória simples dos Warriors, não porque os Warriors não sejam um bom time, eles são um bom time, mas eles vivem um momento aí meio complicado e a formação alta do Magic pode fazer diferença aqui, e também a ausência de jogadas de mano a mano dos Warriors que eles não têm pode dificultar para machucar o principal defeito defensivo desse Orlando Magic, beleza? Lembrando que o Magic venceu inclusive o último confronto contra os adversários com essa mesma leitura, mas acabou que foi um jogo um pouquinho mais pontuado do que o esperado, mas eles se manteram perto do placar aqui nos últimos 2 jogos também, perdendo aqui de 6 e também de 5 pontos de diferença apenas. E o handicap de mais 9.5 do Magic tá pagando aqui 1,52, eu acho que tem muito mais potencial do que
a vitória simples ali dos Warriors, que vai estar pagando mais ou menos por aí também, beleza? Bom, o Warriors venceu seu último jogo por apenas 3 de diferença, mas perderam pro Suns, pro Blazers, pro Timberwolves, 76ers, enfim, a única vitória ali com uma larga vantagem que eles tiveram foi contra o Chicago Bulls. Não acho que isso vai se repetir nesse dia de hoje. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!